Vamos então para a mensagem. A mensagem é essa, olha. Deus não dá falsas esperanças. Olha, povo de Deus, é muito, muito forte essa palavra. Por que Deus quer transmitir isso para a gente? Não é o pastor Valdir. Deixa eu explicar para você. Eu não chego e prego para você aquilo que eu quero pregar. Ou fico pensando, vou falar. Eu peço a Deus. Deus me inspira, Senhor. De acordo com a necessidade dessa ovelha que está aqui me assistindo, Deus fala ao coração dela. E aí o Senhor nos dá a inspiração do que temos que falar. E Ele nos dá mais ou menos a direção. Mas o que Ele vai falar, eu não sei. Eu sei o assunto, mas não sei o que Ele vai tratar. Por quê? Porque tenho certeza que o Espírito Santo vai olhando você aí agora, vendo o teu coração, vendo como estão os teus pensamentos, e Ele vai falando para você. Por isso que você diz, puxa pastor, essa palavra foi para mim. Eu não teria como escrever isso e depois ficar lendo ou decorando o que eu vou falar. Isso não teria como funcionar de acordo com o que você está vivendo e passando. É 100% a inspiração vinda dos céus. E a palavra de hoje é essa: Deus não dá falsas esperanças. Nós vemos isso. Quem costuma fazer isso? Políticos. Políticos, eles são mestres em dar falsas esperanças. Dizer que as coisas vão ser assim, ser assado, você espera no final. Não é nada disso. Gente mentirosa, interesseira e gananciosa costuma fazer isso. Dentro do nosso meio, digamos assim, religioso. Povo de Deus, que é o que a gente vai tratar aqui, porque a gente está no campo espiritual. A gente vai ver tanta gente por aí hoje comercializando as promessas de Deus, vendendo as promessas de Deus, vendendo falsas esperanças, pregando a palavra de Deus de uma maneira deturpada e disfarçada, pregando metade da verdade e uma meia verdade. É uma mentira inteira. Por que meia verdade? Porque muitas vezes fala a palavra até o ponto que a pessoa quer e que aquela palavra ela compactue com o que ela quer falar, mas não fala o restante. Eu vou te dar um exemplo muito importante, tá? De algo que todo mundo conhece, que eu já preguei aqui, até gosto de pregar. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Se a gente não ensinar essa palavra direito, dá a impressão que Deus não vai deixar faltar nada para mim, para você, para todo mundo. Só que essa palavra, ela não é isso que ela diz. Ela diz que não vai faltar nada para aqueles que têm o Senhor como pastor. Ou seja, que sejam ovelhas do rebanho, que o pastor é o Senhor. Não é para todo mundo. Uma outra também, muito conhecida, eu estou falando dos dois salmos talvez mais conhecidos do mundo. O Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, meu refúgio, mil cairão ao seu lado, 10.000. Muita coisa boa, né? Mas a base de todo o Salmo 91 é habitar no esconderijo do Altíssimo. Se a pessoa não habitar no esconderijo do Altíssimo, nenhuma das promessas
do Salmo 91 se cumpre. Então, como que eu vendo falsa esperança usando do Salmo 91? Falando para você das promessas de proteção do Salmo 91, sem ensinar para você que você precisa habitar no esconderijo do Altíssimo. Como que eu vendo uma falsa esperança para você do Salmo 23, dizendo para você que nada vai te faltar, mesmo se em você ser ovelha desse pastor? Eu estarei mentindo e dando para você uma falsa esperança. O que vai acontecer? Você vai acreditar que isso vai acontecer na sua vida sem que você faça o que você tem que fazer. E não vai acontecer. É uma mentira, é uma meia-verdade, é uma falsa esperança. Falar para você aquilo que Deus não mandou que eu falasse, como a gente vê hoje em dia. Eis que o Senhor está me mostrando, o Senhor me revela, e o Senhor... É uma mentira e uma falsa esperança. Muita gente aí dizendo que o Senhor falou sem o Senhor ter falado. Deus não dá falsas esperanças. Então, partindo desse princípio, preste bem atenção, tá? Vamos à mensagem, então. O título você já sabe: Deus não dá falsas esperanças. O que a gente tem que fazer quando não tem mais nada a ser feito? Coloque nas mãos de Deus. Amém? O que fazer quando nada mais pode ser feito? Entregue nas mãos de Deus. Vamos lá. Ela, a mãe, o carregou para cima e o deitou na cama do homem de Deus. Fechou a porta e o deixou ali. Então enviou um recado para o marido. Mande um dos servos e uma jumenta, para que eu vá depressa falar com o homem de Deus e volte em seguida. Muito bem, para você que não sabe do que o pastor está falando, lembrando que isso é a segunda parte da mensagem, o poder da fé de uma mãe, eu vou explicar rapidamente para você. Deixa eu ver o meu tempinho, para eu não tomar muito seu tempo. Preste atenção. Nós estamos falando daquela mãe, uma mulher sunamita, de Deus, de fé, temente a Deus, que assistia aos cultos do profeta Eliseu. Ela confiava no homem de Deus. Ela via que Eliseu era um homem de Deus. Todas as vezes que Eliseu ia pregar na sua cidade, ela percebeu que ele não tinha onde ficar. Provavelmente devia ser uma briga, uma coisa, aquele negócio. Olha, fulano, tem como você receber o profeta na sua casa, deixar ele dormir lá, tal? Ou então tinha que gastar com hospedaria. Olha, uma dor de cabeça. Ela então chega para o marido e diz assim: olha, puxa, o homem de Deus vem aqui, prega, ora por nós. É tão triste ver ele aí ter que ficar jogado assim, sem ter onde ficar. Vamos construir um quarto aqui, uma suíte, mobiliar, preparar, como Deus merece, para que toda vez que ele venha pregar aqui na cidade, ele tenha onde ficar. E o marido então concorda, ela constrói, faz um quarto lindo, mobília, e o profeta, a partir daquele momento, quando ele ia para a cidade pregar, ele já não ficava mais largado, ele tinha onde ficar. Povo de Deus, isso é muito importante para nós, profetas, nós, homens de Deus. É você ter o mínimo de condição para poder fazer a obra de Deus, te condiciona a fazer o melhor possível. E você vê o reconhecimento das pessoas com o nosso trabalho, isso é motivador, povo de Deus, isso é muito importante para nós. Porque a gente está acostumado a ser menosprezado, a ser xingado, a chamarem a gente de vagabundo, como se o trabalho que a gente faz aqui não fosse um trabalho.
Olha, povo de Deus, o psicólogo é reconhecido, o médico é reconhecido, o engenheiro é reconhecido, tal. Pessoas que cuidam, por exemplo, um médico cuida de pessoas, não é isso? Psicólogo, psiquiatra, um cardiologista, tal. Nós, pastores, cuidamos de pessoas. Essas pessoas, elas são chamadas de doutores, nós somos chamados de ladrões. Ninguém reclama se um médico ele tiver um carro bonito. Pelo contrário, poxa, fulano é médico. Se o pastor tiver um carro para se locomover, ele é ladrão. Então, se uma pessoa tem uma atitude dessas, para mim como pastor, isso é muito importante. É o reconhecimento de que a pessoa vê Deus através da nossa vida. E Eliseu, óbvio, ficou muito feliz com aquilo, que ele ficou tão feliz que ele pergunta para o seu auxiliar que andava com ele o que eles podiam fazer por aquela mulher, porque o que ela fez não tinha preço. E o rapaz diz assim: olha, a única coisa que eu sei, homem de Deus, ela não tem filhos. O marido dela já é um senhor de idade. Aí Eliseu manda chamar a mulher. Presta atenção, porque da frase Deus não dá falsas esperanças. Manda chamar a mulher e diz assim para ela: daqui a 1 ano você vai ter um filho. A mulher, ela tem um misto de emoção e ao mesmo tempo não é de incredulidade, mas é algo que é impossível para ela. E ela diz exatamente essa palavra: não me dê falsas esperanças. Porque, claro, povo, era tudo que ela queria, era um filho. Naquela época, a mulher que não tinha filho, ela não servia para nada. O marido tinha que amar muito a mulher para permanecer casado quando ela não tinha filho. Então era tudo que ela queria. Por isso que ela disse: olha, mais ou menos assim, eu não fiz isso para você me enganar. Eu confio em você como homem de Deus. Não estrague isso me dando falsas esperanças. E o homem de Deus disse: não é falsa esperança, você vai ver. Dito e feito, ela engravidou, teve um filho. Quando o garoto estava aí beirando talvez os 10 anos, ele já tinha crescido um pouco, ainda era criança. Um belo dia ele vai para a roça, o pai dele era fazendeiro. Aí: pai, vou com o senhor para a roça. Cuidado, meu filho, cuidado. Não, mãe, se preocupa, mãe, eu vou com o papai e tal. Criança, né, por Deus? Criança é maravilhoso, né? E aí, lá na roça, o garoto tá brincando para lá e para cá. De uma hora para outra, ele de repente, a Bíblia diz assim, de repente ele grita: ai, pai, minha cabeça. Ele começa a sentir uma dor de cabeça muito forte. O pai tá ali trabalhando, coitado, assim, pegou o empregado, disse: leva para a mãe, leva ele para a mãe, corre para a mãe. E o garoto chega em casa, não sei se foi um aneurisma, não sei o que foi, sei que com uma dor de cabeça muito forte, algo assim fulminante, ele chorando, a mãe, imagina só, filho único, a mãe também de uma certa idade, pega a criança, coitadinho, bota no colo, começa a ninar, balançar o garoto no colo: vai passar, meu filho, vai passar. O garoto chorando e ela ali sem saber o que fazer, tá? O garoto morre no colo dela. Ah, meu pai, eu falava isso ontem, né, povo de Deus, que essa palavra, de repente, ela acaba com a gente. Ela acaba com a gente. Você vai igual essa mulher tocando a tua vida e de repente o mundo cai na tua cabeça, como eu dei o exemplo ontem. Não só o mundo cai, como tiram o chão dos teus pés, né? Então você tem que segurar o mundo, mas apoiado em quê? Arrancaram também o teu chão. Oh Deus, como é horrível. Já passei por isso algumas vezes. É horrível, povo de Deus.
você não sabe o que fazer, não sabe se vai aguentar, não sabe nem se quer continuar vivendo depois disso tudo. É uma coisa horrível. E foi aí que eu parei ontem, né? Parei ontem aí. E aí eu continuei hoje com essa palavra. Agora você entende, né? Porque dessa palavra o garoto está morto no colo dela. Ela pega o garoto e o que ela faz? Ela leva lá para cima, para onde? Para o quarto do homem de Deus. Lembra do quartinho que eu falei que ela fez, da suíte? E pega o garoto, deita na cama do profeta e deixa ele lá. Entrega na mão de Deus. Quando não tiver mais nada que você possa fazer, entrega na mão de Deus. Ah, eu não tenho mais o que fazer com esse meu marido, pastor. Entrega na mão de Deus. Meu pastor, olha, o meu filho, eu não sei mais o que fazer, meu Deus do céu. Olha, ele não é mais o meu filho, eu não reconheço, pastor, eu não sei. Entrega na mão de Deus. Esse ato de pegar o garoto sem vida, o corpo, deitar, é um ato simbólico, é um ato profético. Olha, foi daqui que veio a palavra, a promessa. Eu disse que eu não queria que mentisse para mim. Me dá um filho e depois tirar, isso é pior do que uma mentira. Isso é pior do que tudo na vida. Você nunca ter nada, você não sabe como é que é ter, mas ter e tirar, meu Deus do céu. Então ela pega, vai lá e joga na cama e deixa ali, na cama de Deus, na cama do profeta. Ela deixa nos braços de Deus. O Senhor que disse que ia me dar, foi o Senhor que me deu. Se alguém agora pode fazer alguma coisa, é o Senhor. Então, quando você não tiver mais o que fazer, quando foge da sua condição, coloca nas mãos de Deus. Entrega para Deus. Não tenta fazer por você mesmo, não tente resolver por você mesmo, porque você não consegue, não tem como. Hoje tem muita gente sofrendo, hoje tem muita gente já sem fé, hoje tem muita gente já sem vontade de viver. Por quê? Porque em vez de deixar na mão de Deus, tentou resolver com a força do seu braço, tentou fazer pela sua inteligência, pela sua própria capacidade. Não dá. A Bíblia diz, não é nem por força, nem por violência, mas pelo Espírito de Deus. É Ele quem faz. Se tem alguém capaz de mudar seu filho, é o Espírito de Deus. Seu marido é o Espírito de Deus. Se tem alguém capaz de curar, é o Espírito de Deus, de libertar. Então, deixa. O que é entregar na mão de Deus? É quando você coloca e faz igual ela. Olha só. Olha que palavra forte. Deixa eu ver. Não, foi a primeira, né? Deixa eu ver aqui. Ó, ela o carregou para cima, deitou na cama do homem de Deus, fechou a porta e deixou ele ali. Deixou lá. O que você precisa fazer é isso. É pegar o seu problema, entregar na mão de Deus e deixar lá. Por que eu estou falando isso? Porque tem gente que ela, pastor, ora por mim, pastor, meu filho e tal. Aí a gente ora, você crê? Creio, pastor, eu acredito, pastor. Você tem certeza? Você recebe? Recebo, pastor. Pronto. O culto nem acabou ainda, o culto ainda. Ela de novo procura o pastor e diz, pastor, por favor, pastor, ora pelo meu filho, porque eu não estou aguentando mais. Jesus, você disse que deixou na mão dele. Você disse que acreditava. É claro, povo de Deus, que quando você entrega na mão de Deus, Satanás vai fazer de tudo para tentar fazer com que você pegue de volta.
vão vir notícias ruins, você vai ver coisas que tentam mostrar para você que não está dando certo. Ei, confia em Deus, no teu Deus. Pode vir a palavra que for, você vai continuar crendo. Eu entreguei na mão de Deus. Quem está entendendo, pastor, diga amém. Está entendendo mesmo? Muito bem. E aí, pastor, o que aconteceu? Eu vou contar para vocês, tá? Ela mandou chamar o marido, né? Mandou um recado para o marido e diz assim: vá depressa, para que eu vá depressa falar com o homem de Deus. Então aqui a gente vai ver algumas coisas importantes que a gente tem que ter, povo de Deus, tá? Lembra que eu disse para você que é imprescindível você ter a sua Betel, o seu pastor? Olha, é nessas horas que a gente precisa ter um homem de Deus, aquele em que você confia, para que você possa levar o seu problema para entregar a Deus. Pessoas que não têm uma Betel, essas pessoas que eu disse para você no início, que saem pedindo oração para todo mundo, lembra que eu disse que não vão chegar a lugar nenhum? Essa mulher, ela não vai sair por aí pedindo oração para todo mundo. Ela não vai sair por aí falando com quem se dizia ser de Deus. Ela é bem específica. Vou falar com o artigo definido. Não eram muitos, não eram vários. Era o homem de Deus. Está bem entendido isso, povo de Deus? Você está compreendendo, pastor? Se tiver, levante a mão aqui, por favor, para mim. Diga: eu estou entendendo, pastor, eu estou compreendendo. Não é vou falar com um pastor, vou falar com um profeta, vou falar com um homem de Deus. Não, não tem um. Para aquela mulher tinha o homem de Deus. Vou deixar aqui a minha luta, o meu problema. É mais ou menos assim, presta atenção. Você está aí na sua casa, você tem seu filho, tem seu marido, tem seu problema. Você deixa isso agora de lado, ele cheio de perturbação, mas você para, sentada em frente à sua televisão, ou ouvindo o seu rádio, ou o seu telefone, não sei. Você larga, esquece tudo. Você está ouvindo o profeta, o homem de Deus. Tem milhares de outros vídeos passando, lives, mas culto é esse. O meu pastor é esse. Eu quero ouvir o que ele tem para me dizer. Amém? Vou ver o homem de Deus. E aí, povo de Deus, é onde está o coração dessa mensagem agora. Preste atenção o que essa mulher vai fazer e falar. Lembra que eu falei? Não me dê falsas esperanças. Presta atenção, povo de Deus. Ouça com atenção. Mas quando ela chegou ao homem de Deus no monte, abraçou os pés dele. Gease era o pastor auxiliar, né? Que ajudava Eliseu. Não entendeu nada e quis afastá-la. Mas o homem de Deus disse: deixa em paz. Ela está profundamente angustiada, mas o Senhor não me revelou o motivo. Então a mulher disse: acaso eu lhe pedi um filho, meu senhor? Não lhe disse que não me desse falsas esperanças? Presta atenção. Acaso eu lhe pedi um filho?
não disse que não me desse falsas esperanças? Povo de Deus, olha aqui para mim. Essa palavra, ela é muito importante para você e para mim. Quando eu leio essa palavra, pesa sobre os meus ombros a responsabilidade de ser pastor. A responsabilidade. Aqui, povo de Deus, fica bem claro, cristalino, o que é um ministério pastoral. E todo pastor deveria prestar atenção nisso, e ver o quanto é sério. De um lado, você está vendo a mulher, que é a ovelha. É uma vida. Essa pessoa aqui, ela era rica. Ela era rica. A Bíblia diz que ela era rica. E ela, com o coração aberto, vendo que ele era um homem de Deus, abençoa o ministério dele. Prestem bem atenção para vocês entenderem. Abençoa o ministério dele. Só que essa mulher é uma vida. Ela tem suas lutas, ela tem seus problemas. Ela nunca deve ser vista como cifrão. Ela não deve ser vista como um envelope de oferta, de dízimo. Você está conseguindo entender o pastor? Não importa se ela é rica, não importa o que ela tenha, ela é uma vida. Ela tem suas lutas, ela deve ser tratada e vista como uma vida. Do lado de cá tem eu, o pastor. Eu não posso, porque essa mulher, ela abençoa o meu ministério com o seu dízimo, com a sua oferta, tentar fazer nada para agradar essa mulher só pelo fato dela estar me ajudando. Eu tenho que esquecer o que ela faz materialmente e olhar para ela como vida, como ovelha. Porque aquilo que eu vou falar para ela, para mim pode ser apenas uma palavra, mas para ela significa muito. Muito. Então, o profeta, não é o caso aqui, mas aqui revela para a gente isso. O profeta profetiza e acontece na vida dela. Mas como eu disse, aquilo não dura. E a criança morre. E aí é onde a gente vê a importância, povo de Deus, do homem de Deus de verdade entender as ovelhas. Naquele momento, quando essa mulher fala assim: olha, por favor, eu não te pedi nada. Eu disse para não me dar falsas esperanças. Olha, povo de Deus, isso é muito forte. Porque sabe o que está dizendo Deus para a gente aqui nesse instante? Para mim como pastor, para eu não mentir para você, para eu não falar nada só para te agradar, para eu não pregar o que não for verdade, para eu não profetizar o que não for verdade, para eu não dar para você falsa esperança. E para você, o que ele está dizendo para você? Não vá atrás de qualquer pessoa, porque senão pode acontecer isso aqui com você. Você pode estar comprando falsas esperanças. Então, nessa passagem, a gente vê como é sério o meu trabalho e como é sério a sua fé. Que eu,
não posso chegar aqui e falar o que eu acho que tem que falar só para você ficar feliz. Ai, que legal, olha, os cultos, os vídeos, as lives do pastor Valdir é muito legal. Não! Eu não quero que você me ache legal. Eu quero falar para você aquilo que Deus está mandando. E você, por sua vez, lembre-se que você tem uma vida. Lembre-se que de repente pode acontecer na sua vida. Se de repente acontecer na sua vida, como é que vai ser? Se você acreditou em falsas esperanças. Tem alguém, pelo amor de Deus, entendendo o pastor? Sim ou não? Levante a sua mão e diga para mim. Eu preciso saber se você está me entendendo, se essa mensagem está entrando no seu coração. Você precisa entender isso. Porque talvez você já tenha levado muita pancada na vida. Você tem que compreender. Eu preciso entender que eu não estou brincando, que aí do outro lado tem gente, que aí do outro lado tem almas, que aí do outro lado tem alguém chorando, que aí do outro lado tem alguém sofrendo, tem alguém doente, tem uma mãe desesperada porque o filho é drogado. E você, por sua vez, tem que entender que isso aqui não é brincadeira. Não é brincadeira. Que não é porque a gente está na internet que é brincadeira. Aquela mulher, ela mostra para a gente que ela era séria e as coisas de Deus para ela eram sérias. É por isso que não foi falta de respeito dela. Não foi falta. Ela chegou e disse para o homem de Deus: eu te pedi alguma coisa? Aqui deixa claro tanta coisa para a gente, povo de Deus. Primeiro, ela não fazia oferta para receber bênção. Ela não fazia oferta só para estava tentando comprar Deus. Ela fazia porque ela amava e ela queria ajudar a obra de Deus. Ao mesmo tempo ela diz assim: quando você fala alguma coisa para mim, eu acredito. Então, não me dê falsa esperança. E aí o profeta então pergunta: mas espera aí, porque ele não está sabendo de nada. Espera aí, o que houve? O que houve, a gente vai falar só amanhã. Eu vou parar por aqui porque eu não vou misturar as coisas. A palavra hoje é essa: não me dê falsas esperanças. Essa palavra é para mim. Eu estou recebendo essa palavra. Essa palavra é para você. Porque mais cedo ou mais tarde, povo de Deus, vem o de repente. E isso você vai entender quando chegar o de repente. Porque se eu sou um homem de Deus, a palavra que sai da minha boca tem que ser verdade na sua vida. Tem que se tornar verdade. E acredite, eu não vou falar o que você quer ouvir só para você ficar aqui comigo, só para você permanecer. Não. Se você veio para cá, eu tenho certeza que foi Deus que mandou. O Senhor Jesus disse: ninguém vem a mim se pelo Pai não for enviado. Então, eu não sei como Deus tocou no seu coração, Ele tocou para você participar dos cultos aqui na nossa Betel. Então, foi Ele que mandou. Se foi Ele que mandou, então é Ele também que tem que fazer você ficar. Mas eu vou falar para você o que você precisa, não o que você quer. E eu vou orar para Deus fazer na sua vida o que precisa ser feito. E Deus fará.